Olá pessoal, eu sou o professor Antônio Isídio, autor do livro A Educação que Não Educa. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma reflexão poderosa sobre os 7 mitos que têm influenciado e muitas vezes até atrapalhado a educação das escolas brasileiras. Essa análise vem da pesquisadora britânica Daisy Christodoulos e eu aprofundei esse debate no meu livro, tá? Vocês, professores, pais, quem gosta de estar inteirado do que está acontecendo na educação brasileira, você já ouviu que ensinar habilidades é mais importante que ensinar conteúdo, certo? Vocês já ouviram isso. Ou que os alunos devem descobrir tudo por conta própria, certo? Essas ideias parecem modernas, progressistas, mas será que funciona na prática? O que vocês veem nas escolas hoje? Está funcionando? Hoje eu quero te apresentar os 7 mitos da educação, tá? Segundo a pesquisadora britânica Daisy Christodoulos. E mostrar como essas ideias, apesar de populares, podem estar atrapalhando mais do que ajudando os nossos estudantes, os nossos alunos no caso, tá bom? Então, esta é a nossa pesquisadora em foco hoje, tá? A Daisy. Ela é uma professora britânica e acadêmica, tá? Então ela tem bastante propriedade para discutir sobre o assunto. Eu tenho um capítulo quase que inteiro no meu livro discorrendo sobre as teorias dela, sobre o que ela descobriu. Primeiro mito: fatos inibem a criatividade. Vocês acreditam realmente nisso? Que o ensino factual vai transformar a criança em algo travado, que não vai aprender mais? Que ela vai perder a criatividade dela? Mas, pensem, sem repertório, alguém cria alguma coisa? Se ela não tiver algo, se ela não estiver pensando em algo, se ela não conhecer algo, como que ela vai criar? A criatividade, todo mundo sabe que precisa de base. A criatividade ela não vem sozinha. E essa base, o que a gente defende, é o conhecimento factual. No caso, eu acredito nisso. Certo? E você? Você acha que realmente o conhecimento factual ele atrapalha a criatividade? O que vocês acham? Segundo mito: ensinar habilidades é mais importante que ensinar conhecimento. Vocês já ouviram falar que hoje na escola se aprende pensamento crítico, resolução de problemas, colaboração? Eu não discordo em nenhum momento que isso é importante. Mas e essas habilidades? Elas saem da onde? Do vácuo? Do nada a criança vai despertar isso? Eu acredito, com base no que a Daisy, a pesquisadora Daisy, também chegou a essa conclusão, que a criança precisa de conteúdo para esse tipo de ensino de pensamento crítico, resolução do problema, colaboração funcionar. Ela vai colaborar com o quê? Com base em quê? Em quê? Ela vai resolver problema com resolução através de quê? Com base em quê que ela vai resolver o problema? Qual a bagagem que ela tem para saber resolver esse problema? Então, essa pesquisadora britânica ela defende que conhecimento é o primeiro passo para desenvolver as habilidades. E eu, como professor que vivo o dia a dia, sala de aula, vendo como os alunos se portam, eu acredito nisso. Eu acredito que ela esteja certa. Eu sei que tem muitos professores que vão discordar de mim. Mas, e aí, vamos ser honestos. Tá funcionando?
O que vocês acham? Os índices estão melhorando? O que está acontecendo? Terceiro mito. O conhecimento pode ser ensinado independentemente do contexto. O cérebro aprende melhor quando o conteúdo está contextualizado. É isso que a Daisy defende. Se você não contextualizar o conhecimento, como que a criança vai aprender do nada? Ensinar datas soltas ou fórmulas sem sentido não funciona. Pense eu. Lógico, eu vou dar meu exemplo como professor de matemática. Eu vou ensinar uma fórmula para uma criança. Mas eu não vou contextualizar para que ela vai usar aquilo. Certo? Vai adiantar? Não. Agora, imagine uma outra perspectiva. Eu simplesmente coloco um problema matemático na frente da criança e na folha anterior uma explicação básica com uma fórmula. Mas eu não expliquei para ela como que aquela fórmula funciona, para que ela foi criada e o que ela resolve. Por que foi pensada aquela fórmula? Eles vão saber usar naquele problema assim, num passe de mágica, elas vão chegar e... Será? Será que é assim que funciona? Está funcionando? O que vocês acham? Está funcionando? O que ela defende? O contexto é o que dá vida ao conhecimento. Ah, mas o professor não pode ser apenas um reprodutor de conhecimento. Espera aí, mas se a humanidade não é capaz de adquirir o conhecimento que já foi produzido para a partir desse produzir outros conhecimentos, que conhecimento que ela vai produzir se ela não sabe nem o que já está produzido? Isso é importante a gente pensar. Quarto mito. Os alunos devem descobrir o conhecimento por si mesmos. Isso é pesado, hein? Ela defende que esse é um dos mitos mais perigosos que existe. A ideia de que o aluno deve descobrir tudo sozinho ignora a desigualdade e fragilidade. E a fragilidade de cada um. O processo de aprendizagem de cada um. A instrução direta, feita com sensibilidade, é essencial, especialmente para quem mais precisa. O que isso quer dizer? Você pega uma criança, que ela tem pais cultos, são letrados, são bem-sucedidos, que têm um comportamento adequado dentro de casa, elas têm um vocábulo legal dentro de casa, e pega uma criança criada num lar totalmente desestabilizado. O vocabulário que ela ouve no dia a dia é um nível que absurdo, é impensável. Eu coloco essas duas crianças juntas na mesma sala. Que conhecimento que elas vão descobrir? Se a visão de mundo de uma e de outra é diferente? Ah, mas o professor tem que ser o mediador. Mediador do quê? O que o professor tem que ser mediador? Está implícito isso? Está explícito? Não. Todo momento é repetido. O professor tem que ser o mediador e não o transmissor do saber. Tá, eu pego essas duas crianças de extremos, cada um com uma bagagem, coloco os dois para conversar numa sala. Para começar, um vai se escandalizar com o outro.
E o que vai ser mais fácil? O aluno que está no nível mais baixo subir ou que está no nível mais alto baixar? Em teoria, os dois vão se equalizar para conseguir conversar. Em teoria. Mas o que a gente está vendo hoje no reflexo da educação brasileira? O nível está ficando mediano ou está baixando? O que vocês acham? Pense um pouco. Mito 5. Testes formais são prejudiciais. Aqui vem uma pergunta. O que são testes formais? Você aplicar uma avaliação, você vai deixar o aluno traumatizado para o resto da vida se ele não for bem. Aí depende. O que ele aprendeu que esses testes são? Alguém explicou para eles desde o primeiro ano? Na casa explicou para eles o que são esses testes? O que vai acontecer na vida adulta dele, que o tempo todo ele vai ser testado? O tempo todo ele vai ter que disputar com alguém alguma coisa? É atenção, é amor, é um emprego? É uma chance melhor? Alguém explicou isso para ele, que o tempo todo ele vai ser testado? Aí jogam essa que testes formais são prejudiciais, que vão traumatizar a criança. Mas a gente tem que lembrar que a resiliência, a nossa resiliência, ela é formada através de pequenas frustrações, de pequenos traumas. Por isso que tudo tem que ser muito bem conversado, tudo tem que ser muito bem elaborado. Tá? Porque um teste bem feito, um teste formal bem feito, o que é? É você ajudar o aluno a consolidar a memória do que ele estudou, que são dois conceitos muito importantes que tem na educação, que a gente tem que levar em conta, que é a memória curta e a memória longa, tá? E os testes ajudam sim a você consolidar essa memória, só que esse é um assunto para outro dia. Ajuda o que também? A identificar lacunas de aprendizagem, porque através do teste formal você vai conseguir ver o que você já internalizou e o que está faltando você internalizar de conhecimento ainda. Se você não pode aplicar um teste formal, como que você vai descobrir isso? Você tem que observar em sala de aula. Coloca o super-homem para observar 30 alunos, 25 a 30 alunos dentro da sala de aula, um conversando com o outro, para ver o que ele vai observar. Se a todo momento ele tem que tentar manter o ambiente minimamente respeitoso. Então, o que a Christodoulos ela defende nessa questão? Que o problema não é o teste em si, e sim como ele é usado. A gente não pode generalizar que o teste é o problema dos traumas da criança, que vai traumatizar a criança. Você tem que direcionar esse teste para um treinamento para a vida, porque a vida, o tempo todo, esse ser humano vai ser testado. Independente do que ele decidir ser na vida, o que ele quiser ser na vida, o tempo todo ele vai ser testado. O tempo todo ele vai receber vitórias e frustrações na vida dele. Então o que a gente está ensinando para as nossas crianças? Já pararam para pensar? Sexto mito. O ensino deve ser sempre centrado no aluno. Aqui vamos lá. O aluno é importante, certo? Ninguém discorda disso. Mas centrar tudo nele, sem você direcionar, é como largar alguém no mar sem bússola. Vocês concordam comigo? O que acontece? O professor, qual a função dele? Segundo a Daisy, o professor é o guia. E as pessoas confundem essa autoridade do professor sobre o conhecimento factual
com autoritarismo que não pode haver dentro de sala de aula. O professor ser autoridade do conhecimento não é sinônimo de autoritarismo. E é isso que muitas vezes é repercutido. Que a centralidade não pode ser no professor, porque isso gera autoritarismo da imagem do professor. Não, o professor é autoridade no que ele sabe. Autoritarismo é um outro conceito para um outro momento. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. O professor é responsável por aquele conteúdo, é responsável por avaliar se o aluno adquiriu ou não aquele conteúdo. 7º mito. O currículo deve ser personalizado para cada aluno. E agora? Personalizar é importante. A pesquisadora Daisy concorda com isso, eu concordo com isso, a maioria dos professores concorda com isso. Mas até certo ponto. O currículo comum garante equidade, segundo a pesquisadora Daisy. Por que garante equidade? Porque você nivela os alunos. Isso é para ser o currículo comum. A partir do momento que você personaliza demais o currículo, o que vocês acham que acaba acontecendo? O que tem hoje nas salas de aula do Brasil? Alunos do 9º ano que não sabem tabuada do 0 ao 10. Alunos no 6º ano que não conseguem escrever o nome inteiro, completo. E eu não estou brincando. Tá cheio de alunos assim. Leem uma frase e não entendem o que está escrito. Eles aprenderam o que significa o som da palavra, mas não o que a palavra significa. Eles aprenderam a pronunciar o som. Estão lendo, mas não sabem o que estão lendo. Não conseguem entender. Cadê o protagonismo? Cadê a criticidade se você não entende o que você está lendo? Imagine, cada um aprende uma coisa diferente. Se você aplicar isso ao pé da letra, o currículo deve ser personalizado. É isso. Cada um dentro da sala de aula tem que aprender algo diferente. O que você acha que vai acontecer? Imagina o nível de desigualdade dentro de uma sala de aula. Imagine isso no contexto escolar nacional. Então, essa personalização do currículo tem que ter muito cuidado. E tem muita gente que interpreta isso de forma muito radical e gera É muito complicado, gente. É muito complicado. Bom, esses são os mitos, tá? São ideias, são práticas que moldam escolas, políticas públicas e a vida de milhões de estudantes. O livro A Educação que Não Educa, gente, faz essa crítica com coragem e profundidade, tá? Se queremos, pensa comigo, se queremos uma educação que realmente transforma, precisamos começar de algum lugar. Precisamos repensar o que estamos fazendo, está dando certo? O que ensinamos, como ensinamos e o porquê ensinamos, já pensaram nisso? Esse conteúdo fez sentido para você? Eu não sou um youtuber profissional, gente. Eu sou um professor de interior que apenas reflete sobre o que está acontecendo hoje em dia na sala de aula. Como professor, como pai, porque eu também tenho filhos pequenos que estão na escola e eu fico preocupado com o que eles estão aprendendo. Principalmente porque eu sei o que está sendo ensinado. Ah, mas todos os professores são ruins? Não.
Não estou afirmando isso, gente, porque não são. Tem muito professor de boa vontade. Mau sistema, metodologia que está sendo aplicada favorece? Porque o professor, ele meio que ele é guiado a você seguir o sistema. Não tem como você fugir muito dele. Você tem sua autonomia dentro da sala de aula? Tem. Mas você fica engessado naquela burocracia, nas formações que você recebe, sempre os mesmos autores. Eu mesmo, nas formações na faculdade que eu estudei, nunca ouvi falar de Daisy Christodoulos. Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar que tinha uma via alternativa ao progressismo na educação, ao construtivismo. Só ouvi falar o quê? Que o ensino tradicional e o tecnicismo está ligado à ditadura. Eu já ouvi falar isso. Já falaram muito isso para mim. E o que uma coisa tem a ver? Hoje, como professor, lendo esses artigos estrangeiros, eu fico pensando, o que uma coisa tem a ver com a outra? Eu quero um ensino que funcione, que ensina. O que é um ensino que liberta para mim? É aquilo que me dá conhecimento factual para me pensar por si só. Não adianta eu ser treinado para pensar com meia dúzia. É isso que está acontecendo. Na minha visão, pelo menos, é isso que está acontecendo. Agora, será que eu estou errado na minha visão? Pode ser. Será que sou eu que sou um professor ruim que não consegue entender o que essa grande pedagogia está propondo? Eu que não consegui entender até hoje? Será? Não sei. O que eu sei? Que os índices estão aí mostrando que não está funcionando. Interessa a quem insistir nisso? Né? Vocês já pararam a pensar? Então, gente, a minha intenção é o quê? É gerar realmente um debate. Então, meu livro... O que eu escrevi no meu livro? São anotações de estudos que eu fiz, baseado nas formações que eu fiz, e que ecoavam na minha cabeça. Mas isso não está funcionando na sala de aula. O que está errado? Eu que estou errado? Eu fui pesquisar. Eu fui em busca de autores. Eu fui em busca de artigos internacionais. Porque os que estão dentro do Brasil, se for ver, tudo tem a mesma linha progressista. Raras exceções. Mas que ficam como eco lá no fundo que ninguém pensa. Que ninguém sabe que existe. Então, se vamos juntos construir uma educação mais coerente, justa e transformadora, temos que refletir, gente. Então, se alguém quiser conhecer o meu livro, saber mais sobre a Christodoulos e outros autores que eu pesquisei, tá? O meu livro está disponível, está no Kindle, tem o livro físico também, tá? Através do QR Code, vocês conseguem entrar direto no link de compra. E se vocês quiserem pesquisar pelo nome do livro, vocês vão achar. Ou essa autora que eu citei para vocês, pesquisem sobre ela. Eu nem citei os outros nesse vídeo, mais para frente eu vou citar em outro vídeo. Mas fica aí o convite. Fez sentido para você que eu falei? Gerou uma inquietação de querer saber o que realmente está acontecendo? Tá? Me siga aí nas redes sociais, veja o que eu comento sobre o assunto, o que eu estou falando. Claro que não sou só eu, né, gente? Mas eu tenho que vender o meu peixe também, tá? Até mais, fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau.